Preparado? Sempre. Bora nessa. Então vamos. Hoje vai ser bom. A gente promete conversa de alto nível. E umas risadas no meio, claro. Sempre. Então simbora. Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de uma história que é fascinante. Com certeza. É um olhar por dentro de uma das religiões mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais fechadas do mundo. As Testemunhas de Jeová. Exato. Mas, assim, o nosso foco aqui não é a religião em si, a teologia. A gente vai usar a história de uma pessoa para explorar um conflito que é universal. Um conflito muito humano, né? Exato. O que acontece quando a lealdade a uma organização, a um grupo, bate de frente com a lealdade à sua própria consciência? Pois é. E a fonte que a gente tem em mãos é o livro Crise de Consciência. O que torna ele tão poderoso é o autor, Raymond Franz. Certo. Ele não era um dissidente qualquer, sabe? Alguém que saiu magoado. Ele chegou no topo da pirâmide, fez parte do corpo governante. O Conselho Mundial que toma todas as decisões, né? Todas elas. Então a história dele é uma jornada de dentro do centro do poder para fora. É como ter o diário de um cardeal que, de repente, começa a questionar o Vaticano. Então, o que a gente quer entender aqui é o que leva um homem que dedicou 60 anos da vida a uma causa, Desde a infância, a arriscar tudo. Qual é o preço de seguir o que se acredita ser a verdade? Especialmente quando o ambiente exige obediência total. É a pergunta de $1 milhão. E a história dele começa de um jeito que já mostra o tamanho desse comprometimento. Total. Ele não era um novato, não se converteu adulto. Era a terceira geração de testemunhas de Jeová na família. Já estava no sangue, digamos assim. Exato. A gente está falando dos anos 30, 40. A dedicação dele era visceral. Ele conta que saía na pregação de porta em porta e usava aqueles cartazes tipo o Homem Sanduíche. Ah, sim. Com umas frases de efeito tipo: a religião é um laço, a Bíblia diz por quê. Era uma postura de confronto, né? E para a gente entender essa mentalidade, tem que olhar para o líder da época, o Joseph F. Rutherford. Certo. A mensagem dele que moldou a juventude do Franz era de uma urgência apocalíptica extrema, não era metáfora. A crença era que o mundo, como a gente conhece, tinha acabado em 1914. Literalmente. E que eles estavam vivendo nos últimos dias. A organização não era só uma religião, era a Arca de Noé. Se você estivesse fora, você morreria no Armagedon, que estava sempre virando a esquina. Exatamente. E essa urgência tinha consequências muito, muito práticas. E aqui a coisa fica muito interessante. Fica mesmo. O Franz relata um conselho direto do Rutherford em 1941, numa grande assembleia. A recomendação para os jovens era: adiem o casamento, não tenham filhos. Pense no impacto disso. Porque o Armagedon está a meses de distância. É algo brutal. Ele até menciona um livro da época chamado Filhos, que era basicamente uma propaganda dessa ideia. Sério? Sim. Apresentava um casal fictício, João e Eunice, que decidiu não se casar para poderem se dedicar integralmente à pregação antes do fim. Nossa. E o livro deixava claro que depois do Armagedon, no paraíso, aí sim eles poderiam finalmente ficar juntos. Adiar a vida inteira por causa de uma data iminente, isso mostra um nível de comprometimento que, hoje em dia, é difícil até de imaginar. Sem dúvida. E muitos seguiram esse conselho à risca. Pessoas que hoje são idosas e nunca se casaram, nunca tiveram filhos. Porque acreditaram genuinamente que o fim viria logo em seguida. Exato. Isso não é uma fé casual de ir à igreja no domingo. É uma fé que exige a reorganização completa da sua existência em torno de uma expectativa. O sacrifício é a prova da fé. E o próprio Franz viveu esse sacrifício na pele. A convicção dele foi forjada nas dificuldades, né? Totalmente. Ele não tinha uma vida confortável. Ele descreve morar num trailer que ele mesmo construiu, uma caixa sobre rodas, como ele diz. Sem nenhum isolamento térmico. Nenhum. A água dentro de um balde no trailer congelava durante o inverno no meio oeste americano. Dá pra imaginar o frio. E a alimentação era condizente com essa vida. A dieta principal, ele conta, era batata cozida e pão dormido. E a ajuda de custo que recebiam como pioneiros, que são os pregadores de tempo integral, era de no máximo $15 por mês.
Era uma vida de pobreza voluntária dedicada à causa. E não era só a pobreza. Tinha perseguição real, física. Ele relata episódios de violência, de turbas, em lugares como Indiana e Kentucky. As pessoas os viam como uma seita perigosa. Exato. Ele conta que chegou a ser alvejado e teve que fugir para não ser linchado. E aqui entra um mecanismo psicológico poderosíssimo. Quando você sofre por uma causa, a sua tendência não é questioná-la. É se apegar ainda mais. Exato. O sofrimento vira uma validação. Ele se sentia como os cristãos do primeiro século, perseguido por ser justo. Cada agressão, cada noite de fome era mais uma prova de que ele estava no caminho certo. E que o mundo de Satanás estava errado. Isso. Solidifica a identidade de uma maneira muito, muito intensa. Faz todo sentido. Você constrói uma narrativa onde você é o herói sofrendo pelo bem maior. Mas essa vida de dureza e convicção inabalável não durou para sempre. Não mesmo. Teve uma virada de chave total quando ele foi chamado para trabalhar na sede mundial em Brooklyn, no departamento de redação, certo? Exatamente. E essa mudança de cenário foi o começo de tudo. Ele sai do campo de batalha, da rua, e entra na sala de máquinas da organização. E a grande tarefa que ele recebeu foi participar do desenvolvimento de um dicionário bíblico, uma obra de referência enorme. Que acabou se tornando o livro Ajuda ao Entendimento da Bíblia. E foi ali, no meio dos livros e da pesquisa, que a primeira rachadura apareceu. E o gatilho foi uma instrução aparentemente inofensiva do presidente da época, o Nathan Knorr. O que ele disse? Knorr disse algo como: a gente quer simplesmente apresentar o que a Bíblia diz, não precisa ficar consultando e citando tudo que as nossas publicações antigas já disseram. A equipe de redação, incluindo o Franz, viu isso como uma luz verde, uma licença para pesquisar as escrituras de forma mais direta, com a mente mais aberta, sabe? Sem o filtro das interpretações que já estavam estabelecidas. Isso. E o mais irônico é que a ferramenta que eles criaram para ajudar no entendimento foi o que acabou desfazendo o entendimento que o próprio Franz tinha. Uma caixa de Pandora, então. E essa licença para pesquisar começou a trazer resultados problemáticos, para dizer o mínimo. Qual foi a primeira grande descoberta? A primeira foi sobre a própria estrutura da organização. Por 40 anos, as congregações das Testemunhas de Jeová eram lideradas por um único homem, um superintendente. Um diretor de serviço, né? Exato. Mas a pesquisa histórica e bíblica que eles fizeram mostrou claramente que as congregações cristãs do primeiro século não funcionavam assim. E como elas funcionavam? Elas eram governadas por um corpo de anciãos, um grupo de homens de forma colegiada. Uau! Isso é uma mudança estrutural gigantesca. E a liderança aceitou isso? Surpreendentemente, sim. Depois de muita discussão, eles acabaram mudando a estrutura no mundo inteiro para se alinhar com essa descoberta. O que, a princípio, deve ter sido até animador para o Franz e a equipe. Com certeza. Mostrava que a organização era capaz de se corrigir. Mas a segunda descoberta foi muito, muito mais sísmica. E essa eles não puderam engolir. E aqui a gente chega no coração da crise dele. A data de 1914. Exato. Para quem não sabe, essa data é talvez o pilar mais importante da doutrina das Testemunhas de Jeová. É o ano em que eles acreditam que Jesus começou a reinar invisivelmente no céu. Marcando o início dos últimos dias. Perfeito. E toda essa crença depende de um cálculo cronológico bem específico. O ponto de partida é o ano em que Jerusalém teria sido destruída pelos babilônios. Que, segundo a organização, foi em 607 antes da Era Comum. Exatamente. A partir daí, eles contam um período profético de 2.520 anos e chegam em 1914. Se a data de 607 estiver errada... todo o castelo de cartas de 1914 desmorona. Tudo. E a pesquisa para o livro Ajuda forçou o Franz e a equipe a irem atrás das evidências para essa data. E o que eles encontraram? Ou melhor, o que eles não encontraram? O que eles não encontraram foi nada. Absolutamente nenhuma evidência histórica, arqueológica ou textual que apoiasse a data de 607. Nenhuma. Nenhuma. Pelo contrário,
O que eles encontraram foram montanhas de evidências apontando para outra data. Todas as fontes seculares, historiadores e, mais importante, As tabuletas cuneiformes. dezenas de milhares delas, que são como os registros comerciais e governamentais da Babilônia. Todas apontavam de forma consistente para uma data 20 anos depois, 587 ou 586 antes da Era Comum. Peraí, mas se todas as fontes históricas apontavam para outra data, como é que a organização sustentava 607 por tanto tempo? Ninguém nunca tinha checado isso antes? Essa é a grande questão. Aparentemente, a data foi estabelecida lá no final do século XIX, baseada em interpretações que não levaram em conta a arqueologia que foi descoberta depois. E uma vez que a data se tornou um dogma? Um pilar da identidade do grupo, ela nunca mais foi reexaminada criticamente por quem estava dentro, até aquele momento. E a crise de consciência do Franz deve ter explodido aí. Com certeza. Ele conta que ele e um colega, desesperados, chegaram a viajar até a Universidade Brown para se encontrar com um dos maiores especialistas do mundo em textos cuneiformes. Tentando achar uma salvação para a data de 607. Exato. Eles foram lá na esperança de encontrar qualquer falha, qualquer brecha na evidência secular. E o resultado foi o oposto. O professor só confirmou, com ainda mais detalhes, a solidez da data de 587 e 586. Não havia debate no campo da história ou da arqueologia. A data de 607 era indefensável. Indefensável. E aqui a crise de Franz se torna palpável. Ele descreve o trabalho dele, a partir dali, como sendo de um advogado tentando enfraquecer a credibilidade de provas que ele, no fundo, sabia que eram sólidas. Que situação impossível. Ele estava sendo pago para escrever artigos defendendo uma data que sua própria pesquisa honesta tinha provado ser falsa. É a definição literal de crise de consciência. Levanta uma questão fundamental sobre fé e evidência, né? Totalmente. O que se faz quando um sistema de crenças que se orgulha de ser a verdade entra em conflito direto com fatos verificáveis? E a ironia suprema é que, no meio de toda essa turbulência interna, ele recebe a maior promoção da vida. Em 1971, Raymond Franz é nomeado para o corpo governante. É um paradoxo incrível. Ele chega ao centro do poder justamente quando sua fé, nos fundamentos desse poder, está mais abalada. E uma vez lá dentro, ele tem uma visão que poucos têm, como as decisões são realmente tomadas. E ele descreve o corpo governante como um órgão altamente secreto. As deliberações aconteciam a portas fechadas, com as atas trancadas num cofre. Isso bate com a percepção externa. A revista Time, que cobriu o caso dele anos depois, usou uma frase forte. Chamou a organização de uma seita secreta e apocalíptica. É curioso, né? Uma religião super pública na pregação, mas o centro de poder, que afeta a vida de milhões, era totalmente opaco. E essa opacidade foi o palco do clímax da crise dele. Os anos 70 foram um período de grande tensão. Muita tensão. Havia uma expectativa enorme, alimentada pelas publicações, de que o fim do mundo viria em 1975. A famosa profecia de 1975. Muita gente vendeu casas, largou empregos. Exato. E quando 1975 passou e nada aconteceu, a desilusão foi massiva. Centenas de milhares de pessoas abandonaram a religião. E no meio dessa crise de credibilidade, o corpo governante, em vez de fazer uma autocrítica, começou a caçar culpados internos. A Time descreve como eles iniciaram uma investigação secreta sobre rumores de heresia na sede. O foco era encontrar quem estava enfraquecendo a fé do povo. E Franz, com suas dúvidas e sua insistência em basear tudo na Bíblia, em vez da tradição da organização, se tornou o alvo perfeito. O alvo principal. Ele foi convocado para o que a Time chama de um cerrado interrogatório, pelos próprios colegas. Nossa. Foram sessões longas e tensas. Eles o pressionaram sobre as dúvidas, perguntaram se ele ainda acreditava que aquela era a única organização de Deus. Questionaram a lealdade dele. A lealdade à organização tinha se tornado mais importante do que a busca pela verdade bíblica. E o resultado disso foi inevitável, imagino. Sim. Ele foi forçado a renunciar ao corpo governante, perdeu o lar, o trabalho. Mas não parou por aí. Teve mais.
Ele se mudou para o Alabama para cuidar de um amigo e a perseguição continuou. A liderança queria um exemplo. E aí vem o golpe final, a desassociação, que é a excomunhão. E o motivo é a parte mais absurda e reveladora de tudo. É o detalhe que ilustra perfeitamente a rigidez do sistema. Ele não foi expulso por ensinar doutrinas falsas ou por alguma falha moral grave. Então por quê? A infração técnica que selou seu destino, depois de 60 anos de serviço, foi ter almoçado num restaurante com o chefe dele, um amigo que o acolheu, mas que também tinha se desligado da religião. Peraí. Só por ter comido com alguém que saiu? Exatamente. Pelas regras da organização, era proibido ter associação social com apóstatas. Então, por causa de uma refeição, 60 anos de serviço, de sacrifício, de viver em trailers congelantes. tudo apagado. Ele foi oficialmente cortado de toda a sua rede social e familiar. Então, o que tudo isso significa no final das contas? A gente tem a jornada completa, um jovem fervoroso que sobe ao topo só para ser derrubado não por falta de fé, mas Por um excesso de honestidade intelectual. Por levar a sério demais o mandamento de buscar a verdade. é um estudo de caso perfeito sobre o poder das estruturas de autoridade, né? E o conflito entre lealdade institucional e integridade pessoal. A experiência dele levanta questões que vão muito além de uma única religião. É sobre a tensão universal entre fé e razão. Entre a segurança de pertencer a um grupo e a coragem de ser fiel à própria consciência. E o mais forte é que a história mostra como a busca sincera pela verdade, um valor que a própria organização dizia defender, pode levar a um choque frontal com essa mesma organização. Exato. Quando as respostas que a pessoa encontra não são as respostas certas, as que estão no roteiro. O ponto crucial não é provar se eles estão certos ou errados. Não. O ponto é analisar o que acontece com o indivíduo quando sua consciência, moldada por uma vida inteira de estudo, não permite mais que ele se conforme. O que acontece quando o sistema se volta contra o seu produto mais sincero. Essa narrativa toda deixa uma questão no ar, para além do caso específico dele. Em qualquer sistema de crenças forte, seja religioso, político ou até corporativo, como se equilibra a necessidade de coesão do grupo com a liberdade de consciência do indivíduo? E o que acontece quando a busca honesta pela verdade ameaça a própria estrutura que se diz sua guardiã? Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe novos episódios toda semana.